Boa tarde, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, ouvintes do programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. São 15 horas e 30 minutos aqui na capital de São Paulo, essa tarde gelada aqui na Avenida Paulista. Eu sou João Paulo Hack Miranda e vamos ficar juntos nos próximos 25 minutos. Hoje eu vou trazer, aproveitando que é esse nosso segundo programa ao vivo, aqui nesse novo horário, aqui nas ondas da Rádio Vibe Mundial, hoje vou trazer como tema uma questão que muitas pessoas têm me feito, tanto nas redes sociais, como no YouTube, como também por e-mail. Muitas pessoas têm dúvidas sobre Maitreya, essa nova manifestação avatárica, o novo avatar acíclico, o avatar do ciclo de Aquários, e se existe alguma relação entre Maitreya e o rei do mundo, o rei Melquisedeque. Se existe relação, na verdade, não é? E, caso exista, qual a relação entre eles? Então, gente, aproveitando essa dúvida que muitas pessoas têm, aproveitando, não é, que nós estamos começando, como eu disse, uma nova era avatárica, um novo ciclo avatárico, conhecido como Era de Aquários, vamos falar então com mais frequência sobre a grande, a excelsa, gloriosa consciência de Maitreya, o Buda da Era de Aquários. Já aproveito, pessoal, antes de entrar no tema, para pedir para vocês, não é, deixarem suas perguntas, suas observações, suas sugestões no nosso canal no Instagram, instagram.com/sementeabstrata. No Instagram você também pode acompanhar o nosso trabalho, o trabalho do Semente Abstrata. Você também pode nos acompanhar no Facebook, facebook.com/sementeabstrata, e também no YouTube, na nossa página no YouTube, youtube.com/sementeabstrata. Na nossa página do YouTube, temos atualmente mais de 300 vídeos falando sobre hermetismo, falando sobre iniciação, falando sobre mitologia, falando sobre, enfim, sobre os mais diversos assuntos, sobre astrologia, sobre cabala, sobre tarô, e temos ali portanto, uma grande biblioteca que vocês podem acessar gratuitamente, não é? Para obter ali informações, tanto dos vídeos dos últimos 5 anos do Semente Abstrata, como também do antigo Núcleo 137. Então sintam-se à vontade, inscrevam-se no nosso canal, toquem o sininho, deixem o seu like e comentem. Você pode também deixar ali sua dúvida e sua sugestão para que eu possa trazê-las ao ar e respondê-las aí semanalmente, tá bom, pessoal? Então, vamos voltar aqui ao tema. E uma outra coisa importante também, se você quiser entrar em contato comigo, deixar o seu e-mail, deixar a sua dúvida, a sua sugestão, se você também quiser me consultar sobre os atendimentos que eu faço no campo da astrologia, no campo do tarô, os atendimentos astrológicos, tarológicos, envie um e-mail para mim no endereço esfinge137@gmail.com, esfinge137@gmail.com, tá bom? Então aguardo as mensagens de vocês, minhas queridas, meus queridos amigos. Então, voltando aqui para o tema do programa, temos 20 minutos para falar sobre Maitreya e Melquisedeque. Gente, antes de falar de Maitreya, especificamente, é essencial falar de Melquisedeque. Tá? Já esclareço que existe sim uma relação, e uma relação bastante próxima, entre a figura do rei do mundo Melquisedeque e a figura do novo avatar do ciclo de Aquários, o chamado Buda Maitreya. Mas
Repito, para falar de Maitreya, é essencial falar primeiro sobre Melquisedeque. Melquisedeque é o que nós chamamos do rei do mundo. Melquisedeque é a seidade, é a consciência que tem como corpo físico o próprio planeta Terra. Melquisedeque é a representação da própria unidade primordial, da própria causa, não é, do próprio infinito, de uma forma manifestada, regendo todo o jogo da polaridade, todo o jogo da evolução. Como atualmente nós vivemos, não é, no sistema de evolução, o sistema Terra, que é o quarto de 7 sistemas, então, neste contexto, temos que a excelsa consciência de Melquisedeque, que a própria consciência do Logos Criador, adquire, portanto, como manifestação, não é? Como manifestação do seu próprio corpo, o próprio globo Terra. Então, a nossa querida, amada Mãe Terra, nosso globo Terra, é o corpo de Melquisedeque. E a alma de Melquisedeque? O que é a alma de Melquisedeque? A alma de Melquisedeque, pessoal, é formada pelas almas de todos nós, de seres humanos, encarnados ou não. É formado também pela alma dos animais, não é? Já que Melquisedeque rege a evolução humana, rege a evolução animal, rege a evolução vegetal e a evolução mineral. Por isso que se diz, não é, que, lógico, isso de uma maneira figurada, de uma maneira metafórica, mas que a face de Melquisedeque, ela tem 4 aspectos, e que por um lado ela parece uma pedra, por um outro lado ela parece uma árvore, um vegetal, por outro ela tem um aspecto animal e por outro um aspecto humano, porque a Terra é o 4º planeta a partir do Sol. Então, Melquisedeque representa a consciência que rege todo o jogo do quaternário manifestado. Já que estamos, a Terra como 4º planeta a partir do Sol, não é? Nós estamos, podemos dizer assim, circunscritos, crucificados, não é, na matéria, no que nós chamamos de quaternário. Por isso que a cruz é um símbolo que tem 4 lados, não é? Então, Melquisedeque, ele comanda o jogo da evolução, não é? Através também dos 4 elementos da natureza, dos 4 elementos da alquimia, do fogo, da terra, do ar e da água, que tem relação naturalmente com os 4 reinos da natureza manifestados e também com os 4 estados de consciência manifestados em nós, seres humanos: o físico, o energético, o astral e o mental. Melquisedeque, como eu disse, é a unidade, tá? Mas se fala rei do mundo, mas na verdade Melquisedeque não é masculino nem feminino. Melquisedeque é andrógeno, possui os 2 aspectos, possui o aspecto masculino e o aspecto feminino. Como aspecto masculino é chamado de rei Melquisedeque, como aspecto feminino é chamado de rainha Melquisedeque ou também Alamirá. Então existe esse duplo aspecto, é rei e rainha do mundo, que estão simbolizados, por exemplo, no tarô maior, nos arcanos 3 e 4. O arcano 3, a imperatriz, e o arcano 4, o imperador. A imperatriz representa a rainha Melquisedeque e o imperador representa o rei Melquisedeque. Como toda manifestação é trina, isso nós falamos em diversas ocasiões aqui no nosso programa, Melquisedeque também como manifestação obedece uma forma trina. Então existe a figura central como o rei e rainha Melquisedeque e suas 2 colunas. A coluna que representa o rigor e a coluna que representa o amor. A coluna que representa o poder sacerdotal e a coluna que representa o poder temporal. Esses 2 aspectos de Melquisedeque são conhecidos como
Cohen Tzedek, o aspecto sacerdotal, e Adonai Tzedek é o aspecto temporal. Melquisedeque também comanda todo o jogo da evolução, e a evolução se processa sempre na regência sétupla, sempre seguindo ciclos de 7, seguindo 7 etapas. Por isso que 7 é um número cabalístico, por isso que 7 são os dias da semana, 7 são as notas musicais, as cores do prisma do arco-íris, 7 são os planetas sagrados da astrologia e por aí vai, não é? 7 são os princípios herméticos também. Gente, então Melquisedeque é a representação, não é, do próprio, a representação dessa consciência que rege a evolução dos reinos da natureza, incluindo o reino humano, e também que rege todo o processo evolutivo baseado na escala do 7, sempre na escala sétupla. E aí acontece, pessoal, a relação entre Melquisedeque e Maitreya. Pois bem, Melquisedeque, como eu disse, é conhecido como rei do mundo, porque é a própria consciência do Logos solar manifestado, não é? Encarnado no quarto globo Terra, no quarto globo planetário Terra. E Melquisedeque é o progenitor, é de onde provém todos os avataras. Melquisedeque é conhecido como Bijan dos avataras. Avatara é um termo que significa a descida da lei, é a manifestação na forma humanizada, na forma humana, na forma material da própria consciência divina. Também falamos da própria lei maior que a tudo e a todos rege, a manifestação humanizada do próprio Dharma dos hindus e dos budistas, não é? Dharma. Então, vejam o seguinte, isso está inclusive previsto, não é, no Bhagavad Gita, quando existe aquele diálogo entre Krishna e Arjuna, e Krishna fala, não é, que toda vez que a Dharma, que Dharma decai e a Dharma, que é o contrário de Dharma, se levanta, não é? Ele se manifesta para restabelecer a lei. Então, nessa passagem do Bhagavad Gita, Krishna fala justamente do fenômeno, não é, da manifestação dos avataras cíclicos, do qual ele próprio foi uma manifestação, Zeus Krishna, há cerca de 6.000 anos na antiga Índia. Depois tivemos diversas manifestações avatáricas no decorrer da história em diversos pontos do planeta Terra. Então podemos falar de Siddhartha Gautama, que foi tema do nosso último programa, o Buda, de Jesus, o Cristo, Yoshua Ben Pandira, também uma manifestação avatárica, aí no caso de Jesus, não é? O avatara cíclico, o avatara do ciclo de peixes, e assim também é o caso de Maitreya. Maitreya sendo, portanto, o avatara cíclico do novo ciclo de Aquários, ou seja, dos próximos 2.000 anos. Assim como Jesus, o Cristo, foi a manifestação avatárica que regeu o ciclo de peixes, ou seja, ali por volta do ano 0 até mais ou menos ali por volta do ano 2000, agora temos Maitreya regendo do ano 2000 até o ano 4000, mais ou menos, que corresponde aí à era astrológica conhecida como Era de Aquários. Agora, gente, como eu disse, é preciso, né, antes, para falar de Maitreya, é preciso falar de Melquisedeque, porque, como eu disse, Melquisedeque é o progenitor, não é? É de onde provém os avataras, é de onde provém todos esses grandes seres. Como eu disse, Melquisedeque tem como corpo físico o planeta Terra, a sua alma é a própria Anima Mundi, não é? A soma de todas as almas encarnadas e desencarnadas, a sua mente é a mente de todos
de todos os seres encarnados e desencarnados, né? Todos os seres humanos encarnados e desencarnados. E também, não é, existe o aspecto aí espiritual da própria Trindade superior, que é a própria consciência de Melquisedeque, né? A consciência superior espiritual, porque representa aí o próprio eterno, o próprio princípio do eterno. Vejam que existe referência na Bíblia a Melquisedeque apenas em 3 pontos. Em Gênesis 5, 6 e 7, no Salmo 109 ou 110, dependendo da Bíblia, e numa das epístolas de Paulo aos Hebreus. Em Gênesis, Moisés nos fala, não é, que Melquisedeque é rei e sacerdote do Altíssimo, aquele que não tem genealogia, que não tem pai nem mãe, ou seja, é aquele que nasce de si mesmo, porque ele representa a própria causa, ele representa o próprio verbo criador, ele representa Deus, né? Deus de uma forma aí mais próxima, podemos assim, de nós, não é? Representando aí já uma regência, como eu disse, adotando aí a regência do próprio mundo, né? Por isso que ele inclusive toma esse título de rei e rainha do mundo. Como eu disse, não é, Melquisedeque tem aquele aspecto, né? Muitos falam desse aspecto quádruplo, não é? De mineral, uma parte vegetal, uma parte animal, uma parte hominal, e ele também é chamado de Senhor das duas faces, não é? Porque ele comanda, né? Melquisedeque comanda todo o jogo da evolução, todo o jogo da polaridade. Então, ele tem a face direita de Melquisedeque é pura luz, é puro amor, e a face esquerda de Melquisedeque é espada, é puro rigor. Não é? Então, existe como a consciência nasce do contraste, não é? A consciência nasce dentro do jogo do contraste que existe no jogo da polaridade. Melquisedeque representa o próprio regente do jogo da polaridade, ele representa a própria polaridade, por isso que ele é a própria lei. Vamos lembrar que a lei, maior que a tudo e a todos rege, ela pressupõe, não é? Quando manifestada, é a própria lei da causa e efeito, a lei do karma, representado ali pelos 2 pratos da balança, ou seja, o próprio jogo da polaridade. Quando Melquisedeque se manifesta, não é? Ele pode se manifestar de uma forma humanizada, tá certo? Pode se manifestar, a consciência de Melquisedeque pode se manifestar como uma pessoa. Isso já aconteceu algumas vezes. Quando Melquisedeque se manifesta de forma humana, ele se manifesta na pessoa do Conde de São Germano, essa figura lendária, não é, que existem relatos da sua passagem, não é, em diversas ocasiões importantes da história, não é, principalmente ali no contexto europeu. Revolução Francesa foi uma figura muito presente, ali é conhecido como Conde de Saint-Germain, não é? É a própria manifestação humanizada de Melquisedeque na matéria, não é, como um ser humano. Existe também o aspecto masculino e o aspecto feminino. O aspecto masculino, o nome de São Germano é Lorenzo e o nome da sua contraparte feminina é Lorenza. São os gêmeos espirituais, que nós chamamos de gêmeos espirituais, é o aspecto masculino e o aspecto feminino do próprio rei e rainha do mundo, Lorenzo e Lorenza. Lorenzo Paolo Domiciani e Lorenza Feliciane Domiciani. Então, o rei Melquisedeque e a rainha Melquisedeque são os progenitores, são de onde vêm, são o bijan dos avataras, inclusive de Maitreya. Então, Maitreya é a manifestação búdica do novo Buda, não é? O novo avatara do ciclo de Aquários, que é uma projeção, portanto, não é? É uma projeção da própria consciência de Melquisedeque. Não é? Agora, essa consciência
voltada para a regência do novo ciclo de Aquário. Por isso que aí Maitreya faz o quê? Traz um novo estado de consciência. Maitreya também possui duplo aspecto, aspecto masculino e aspecto feminino. Possui também, né, uma forma manifestada de forma trina, e também existe a relação, né, existe a projeção como 7 seres, porque é assim que funciona todo o mecanismo de manifestação e de evolução. Não é? Sempre obedece essa forma arquetípica da unidade que se manifesta na Trindade e no 3 e evolui em 7 etapas. Então existe o aspecto masculino e o aspecto feminino. Não é? O aspecto masculino é conhecido como Mitradeva, também conhecido como Buda humano, e o aspecto, podemos dizer, feminino, lógico que é andrógeno, mas o aspecto celestial, o aspecto espiritual mais ligado ao feminino, a Pavanadeva. Então existe o aspecto celeste e o aspecto terreno de Maitreya, a Pavanadeva e Mitradeva. Maitreya se manifesta antes na figura de suas 2 colunas, Akidorji, que é o braço do rigor, a espada, e Akigorji, que é o braço do amor, o báculo. Atualmente, Maitreya se manifesta no mundo através da figura de Akidorji, o cavaleiro das idades, aquele que é representado nas tradições como o próprio São Jorge. Existe, pessoal, a tradição, né, a sabedoria iniciática das idades nos fala de sinais, não é, os sinais dos avataras, os sinais que mostram a manifestação, não é, que delineiam aí a manifestação dos avataras. Esse símbolo astrológico é chamado da grande conjunção. A estrela dos magos é quando Júpiter e Saturno fazem uma conjunção exata. Esse símbolo que é chamado de Asgalasha. Nós tivemos, nos últimos 20 anos, em 2 ocasiões, a manifestação dessa grande cruz, dessa grande estrela no céu. Em maio do ano 2000, ou seja, na virada do milênio, e agora no ano de 2020, mais especificamente no dia 21 de dezembro de 2020, no auge da pandemia do coronavírus. Tivemos, portanto, principalmente nesse dia 21 de dezembro de 2020, um grande sinal maravilhoso, esplendoroso no céu, revelando, não é, a manifestação efetiva da gloriosa consciência de Maitreya na face da Terra. Nos próximos programas eu vou continuar falando sobre Maitreya, sobre Melquisedeque, porque o período pede isso. Nós precisamos ter cada vez mais consciência de Maitreya e de Melquisedeque. Gente, eu agradeço muito a audiência, agradeço o carinho de vocês, desejo a todos uma excelente semana e semana que vem estaremos de volta no próximo dia 23, ao vivo aqui nas ondas da Rádio Vibe Mundial, com mais uma edição do programa Semente Abstrata. Um grande abraço a todos.